A Outra Dimensão. A terceira edição de Jeepers Creepers vem mostrando o drama de James Devon. Ele acaba indo mais além do que ele imagina e acaba percebendo que uma ilusão pode ser a sua pior realidade. Bem-vindo em A Outra Dimensão. Ainda no mesmo dia em que Devon teve a alucinação, ele foi para o seu apartamento preocupado e assustado. À noite, ele tem um pesadelo com um monstro. O monstro chamava pelo seu nome, pedindo para que Devon buscasse mais conhecimento, e ele encontraria. Devon acorda com o celular tocando. Era sua mãe. Ele olha o celular e, sem clima para atender, joga o celular na cama, pedindo desculpas à mãe. Ele entra no chuveiro na ideia de um banho quente por 2 horas poder ajudar a dormir melhor. Mas as mais surpresas não paravam de vir. Ele olha para sua mão e diz assustado: o corte do Homem Cherokee foi real? Ele se olha no espelho buscando algo em que possa achar sentido no que está acontecendo. Ele diz: esquizofrenia. Começa aos 20, certo? Ele vai se aproximando do espelho e quando a imagem assustadora do monstro aparece para ele. Contrapartida, o monstro descansa em seu local de trevas, quando ele também tem uma ilusão de Devon perguntando: oi, você pode me dizer que coisa freudiana você representa, por favor? O monstro parte para cima daquela ilusão. Vendo que é apenas uma ilusão mesmo, ele se enfurece. Devon, no chuveiro, muito abalado e até arrependido de onde se meteu, diz: o que está acontecendo? Será que eu estou crescendo e vendo coisas? Ou de fato estou ligado a um demônio canibal? James Devon se senta debaixo do chuveiro, triste e angustiado pelo que acontece e continua se questionando, dizendo: Jesus Cristo, será que existe uma outra explicação? Na manhã seguinte, Devon dirige-se para a colônia histórica Roanoke. Ele está determinado em continuar com sua tese. Ele afirma que o investimento para o estudante tem um custo muito alto e que isso com certeza é mais assustador do que um monstro canibal. Ainda na estrada, Devon se distrai buscando informações sobre a colônia, quando ele perde a direção e quase bate em um caminhão. Mas a surpresa maior veio quando um caminhão preto aparece na sua frente, dirigido por nada mais nada menos que o monstro mais temido dos Aztec. Devon se desespera e joga seu carro para fora da avenida. Devon se vê em pânico, suspirando forte e muito assustado. Ele olha o caminhão indo e vê que não era o caminhão que ele viu. Devon teve uma ilusão com o caminhão do monstro, sem mesmo nunca ter visto. O monstro no seu esconderijo se questiona que sua cabeça não descansa. Ele se vê sangrando pelo nariz, e em seu local macabro cheio de corpos com cheiro de morte, ele começa a se vestir com seu longo casaco. Ele está se arrumando para a caçada. No mesmo instante, pega seu chapéu, dizendo: minha cabeça não descansa até que isso termine. Devon chega à pousada Casa Doce. Uma senhora muito simpática recebe muito bem o jovem. Ela lhe serve um chá. Ela pergunta o que ele estaria fazendo na colônia. Ele olha para a xícara e pensa: a última bebida feita por um idoso estrangeiro não me caiu bem. Em seguida se refuta. Devon, para de ser paranoico. É só uma senhora inocente. Ele olha para aquela senhora e pergunta se ela morava ali muito tempo e se estaria disposta a lhe responder algumas perguntas. A senhora, muito simpática, afirma que sim. Devon diz: eu sei que a colônia é antiga e tem muitos mitos ao redor, mas o que me fascina é... A senhora interrompe ele dizendo: o homem lagarto? Devon fica impressionado e pergunta como ela sabia. Ela diz que foi a sua intuição. Ela diz sobre o suposto monstro. Cada um tem sua teoria sobre o caso. Alguns dizem que foi um índio nativo americano que foi expulso, mas não sabemos a verdadeira história. Devon se levanta e agradece pelo chá. Ele diz que precisa conversar com o resto da população antes que anoiteça. Ela diz que a população está celebrando tempos antigos, que é para ele não se assustar. Devon sai e de fato olha as pessoas. Ele diz que o local parece um pequeno festival de cosplay, edição limitada. Uma moça dá bom dia para ele e diz que sua vestimenta é muito estranha. Ela entra no personagem.
Ele pede desculpas por não estar a caráter do local e sai. Mas nessa altura, Devon afirma dizendo não saber o que não é real ou o que é verdadeiro. Na verdade, ele afirma que nada faz sentido desde quando começou a viagem. Ele olha para aquela pequena adaga e se pergunta: será que ela apresenta ter mais alguma coisa? Ele fica olhando para a adaga e diz: vamos ver se eu ainda tenho o fator de cura do Wolverine. Ele se corta, mais específico, no mesmo local onde o velho índio lhe cortou. Ele vê sua mão sangrando e ele olha para fora e vê se alguma coisa aconteceu. Ele vê que está tudo bem, tudo normal. Acredita que nada poderia ter acontecido. Quando de repente as coisas começam a ficar estranhas para Devon. O clima ficou com ar sangrento e a cidade para Devon volta a tempos antigos de verdade. Devon sai de onde está e como tudo já estava confuso para ele, ele acaba ficando mais alucinado ainda. Uma moça vê ele com uma pequena adaga e diz: "Oh, senhor." Devon diz: "Ah, me desculpa." Ela olha para a lâmina na sua mão e diz ter se assustado. Devon diz: "Não, não, é nada. Deixa pra lá. Até mais." Quando ele olha para frente, ele vê um homem ferido. E todos se assustam, dizendo: "Deus misericordioso!" As mulheres preocupadas dizem: "Isso só pode ser obra demoníaca." Outros dizem: "Não, eu não quero ver." Devon, assustado, tanto quanto os outros, entra no meio dizendo: "Eu preciso ver, dá licença, eu posso ajudar, eu sou formado em Sociologia, mas eu posso ajudar." "Oi, amigo, olha para mim, o que houve?" O rapaz olha para Devon e diz: "Meus olhos, ele tomou meus olhos." Devon, sem saber o que fazer, vê o povo se afastando. Todos olham para o céu e um deles diz: "É o diabo!" Devon olha para o monstro que vem descendo, atacando. Devon diz: "Eu acho que eu sei o que fazer." Nesse instante, o monstro pega uma vítima. A vítima grita pedindo para que ele não leve. Ele começa a fazer uma chacina no local. Devon diz: "Você precisa fazer isso, Devon. Você precisa fazer isso." Quando o monstro olha para aquilo que mais queria, James Devon. Devon olha para o monstro e aponta a lâmina dizendo: "Fique para trás. Eu não tenho medo de usar isso." O monstro vem se aproximando e segura a mão de Devon. Ele mesmo diz não ter medo de usar também. Ele puxa seu braço e, como se fosse uma folha de papel, ele começa a rabiscar o braço do jovem estudante. Devon vai apagando. Em algum local, o monstro está parado. É como se sentisse cheiro de vitória. Ele sorri. Devon acorda, ele vê tudo normal e todos ao seu redor. As pessoas começam a falar, se perguntar o que tinha acontecido. Devon levanta, assustado, e diz: Tá tudo bem, foi só a glicose baixa." E sai. Sentindo um incômodo no braço, ele olha. No seu braço direito, onde o monstro rabiscou, estava escrito: Centralha.